Começa agora o podcast Prova dos 9, com Rodrigo Barcelos, do GSG9, Alan Petrillo e Douglas Caetano, o DG do Squad 99. Fala, galera do Prova dos 9, mais um dia de podcast. Voltamos aqui, a gente acabou pulando uma semana, né? Tivemos muitos afazeres pessoais aí, não só meus, como do DG também. DG sem internet, né, DG? É, isso aí. E aí, rapaziada, beleza? DG na área. E o Alan tá aí também, ó. Salve, salve, rapaziada. Mais um dia de podcast pra vocês aí. Voltamos, não sumimos, hein? É isso aí. E hoje o nosso assunto é o seguinte, Rio de Janeiro versus São Paulo no Airsoft, mas entendam bem, esse versus, a gente não tá botando ninguém contra ninguém, não. É versus nada mais, nada menos do que as diferenças do Airsoft no Rio e em São Paulo, pois acredite que existe 400 quilômetros separa o Rio de São Paulo e mesmo assim o Airsoft muda pra caramba. E a gente não pode esquecer do seguinte, que o podcast Prova dos 9, fala pra mim, Alan, onde é que tá o podcast? O podcast Prova dos 9 tá toda semana, toda terça-feira, um episódio novo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Entra no Spotify aí, segue a gente, podcast Prova dos 9, e a mesma coisa no YouTube. Digita na busca, podcast Prova dos 9, e segue a gente no canal do YouTube. Lembrando que você pode deixar também comentários, sugestões, elogios e também xingamentos pra gente nos comentários aí do vídeo, beleza? É muito importante que você comente, que você faça parte do podcast, né? Mandando abraço, pergunta, enfim, você sempre vai ser citado aqui no nosso podcast, assim como agora que a gente vai pro abraço aí da rapaziada. Se liga aí, abraço pra galera! Deixa aqui um abraço pro Fernando Gomes. Um grande abraço aí, Fernando Gomes. O Luiz Paulo. E um abraço pro Pepe Siqueira. Ele pediu pra mandar um abraço aqui pra equipe dele, o TAM. Eu acredito que seja Team Airsoft Mendes, no Rio de Janeiro. Abraço aí, galera. É isso aí, o meu abraço hoje nesse podcast vai pro Jepa, do Amadores Airsoft, um grande abraço aí. O Cássio Bernardi Ferreira, que também acompanhou a gente e deixou escrito na descrição do outro podcast, e o Daniel Moura. Cássio Bernardi, gente boa pra caramba, conheço bem ele, mas eu mando um abraço aqui pro Flávio Bulhões, o Operador Sentinela e o Guri PQD. Esses caras, eles estão sempre ligadíssimos, não só no Prova dos 9, mas nos canais da gente e do YouTube. Boa. A gente podia também fazer numa próxima, né, as siglas que existem no mundo do militar, né? PQD é uma delas, mas a gente deixa para um outro podcast. E se você tem produtos, serviços, alguma coisa relacionada à militaria e quer patrocinar o nosso podcast, então nós estamos de braços abertos para receber vocês aí. Manda e-mail pra gente, podcastprovados9@gmail.com, que a gente vai conversando, beleza? Olha, vou dar até uma sugestão quanto a isso. Opa. Quem quiser entrar aí com apoio, patrocínio no Prova dos 9, pode participar também do Prova dos 9, num episódio que seja referente que tem a ver, né, com o seu produto e para falar, né, contar a história da empresa e falar sobre os produtos que comercializa, assim, a gente está aberto a isso também. Exatamente, sempre a gente junto para levar informação pra galera aí. E se você não quer ouvir o balcão de perguntas, pule para o minuto 7 minutos e 14 biscoitos ou bolachas. Balcão de perguntas. É isso aí, rapaziada. Luiz Paulo Góes quer saber se o cara tem uma GBB boa, que busca uns 50 metros fácil, dá pra jogar num campo aberto só com ela? Então, Luiz, eu acho que depende da GBB, né? Se você pegar uma Glock aí, você não vai acertar nunca 50 metros. Mas eu já vi umas da WE que são chamadas Super Comp, uma coisa assim, que pode ser que você chegue aos 50 metros num campo aberto. Acho que depende mais acho que é mais o cano, né? A precisão mais do cano. Mas acho que
É difícil, viu? Não é qualquer GBB que você consegue fazer isso, não. E o Whindersson José, ele me pergunta o seguinte: Rodrigo, qual é a minha Scope Cam de 25 ou 35? No caso, ele deve estar falando em milímetros, né? Olha, eu uso muito a de 25 milímetros. Eu até tenho a de 35, mas uso pouco. Vou te explicar por quê. Na verdade, existem câmeras de 25, 35 e 50, tá? Milímetros. A de 25 é usada muito por pessoas que jogam de assalto, jogam na frente, né? Elas têm um campo de visão maior por ter menos um, que é a que tem menos um no mercado, que é 25 milímetros. A de 35 é usada muito por DMR, tá? E a de 50 usada por snipers, que ela busca muito longe. Se você é um assalto, eu indico que você use 25, porque eu já tentei usar 35. E pela distância de tiro, você jogando de assalto, qualquer mexidinha que você dá na arma, você perde o foco ou perde o operador ao qual você acertou o tiro. Então, se fica a dica para quem é assalto, 25mm de Scope Cam. E outra coisa também, lembrando aí, ô Rodrigo, se você usar uma de 35mm dentro de um CQB, o cara não vai enxergar nada, né? Ele vai ver uma parede desfocada perto dele, muito perto, e aí ele não vai conseguir ver o oponente dele. Então, 25 é o ideal. É isso aí. Eu uso a de 35, então pra mim já é uma boa. Mas você joga mais atrás, né? Eu Você jogo é mais DMR, atrás. né? Jogo mais atrás. E aproveitando, já emendando aí, a outra pergunta do Eberson Júnior, ele quer saber qual a EG eu uso. Então, Eberson, eu tenho uma Classic Armor, uma M4, e também eu tenho uma Crytek, aquela Trident. Eu uso essas duas para jogar. Agora eu tô usando a Crytek, que tá buscando mais longe. Mas qual é a Trident? É a mais longa? É a longa? Não, porque a curta. tem a CRB, então Não, é intermediária, na verdade. Então é a CRB, porque a gente tem três Trident. Tem a PDW, que é a curtinha, a CRB é a do meio, e a SPR, que é a longa, né? A dele é do meio. É a do meio, é isso, é a intermediária, CRB. É isso aí. Bom, o papo tá bom, mas agora vamos pro tema de hoje. Então vamos para o tema de hoje. Isso aí, galera. Hoje vamos debater sobre Rio versus São Paulo. Vamos falar sobre a diferença entre São Paulo e Rio no esporte. Inclusive, DG, a primeira vez que eu joguei em São Paulo foi na Opsfield Base Fox. Fica aí já a propaganda. Foi um jogo de youtubers que a gente arrecadou casaco, né? Foi uma época, era meio do ano, então em São Paulo faz bastante frio, a gente fez uma arrecadação que foi bem legal. Foi um jogo fechado, tá? Não foi aberto, foi só para os youtubers e convidados. Foi a abertura do campo, né? Na verdade ele não tinha sido inaugurado ainda, foi o primeiro jogo de lá. Vocês foram testar o campo, eu lembro disso. Isso, a gente foi testar e a gente encheu um carro inteiro de agasalho nossos e das pessoas que foram convidadas, assim, foi bem produtivo. Olha que legal isso aí. Foi legal. Agora, a primeira impressão que eu tive de São Paulo quanto a jogo é que os campos eles são mais organizados, né? Do que o Rio de Janeiro, porque na verdade existem as pessoas que exploram os locais. Aqui tem muito pouco disso. Eu cheguei de cara com food truck, que eu nunca vi no Rio de Janeiro em lugar nenhum, tá? Dentro do campo, né? Dentro do campo. Eu achei aquilo, primeiro, diferente, né? Você dá de cara com food truck. E a galera, eu achei engraçado que ela tinha o hábito, morreu, vai pro respawn. Eu vou ali comer um cheeseburger rapidinho, tomar uma Coca-Cola, bater um papo e depois eu volto. Eu falei, cara, que é isso? Vamos jogar, a gente não para lá nem pra beber água, pô. Vocês jogam direto lá, isso? Aqui, cara, começou tipo, se o jogo é de 8 da manhã até a 1 da tarde, não para pra nada não. Se você não levar uma garrafinha, um camelback com sua água, ou seja lá o que for, você vai passar sede. E fome, você tem que levar alguma coisa também, não tem nada pra comer não. Até fazem café da manhã. Tem o hábito de algumas pessoas
fazerem café da manhã, coisa e tal, mas não são todos os jogos, não. Mas já que você tá falando de campo, Rodrigo, aqui em São Paulo, normalmente a gente joga em campo, vamos chamar assim, campo particular, né? Você paga lá. É o comercial, né? Isso, campo comercial. A gente paga e joga e tal. Você tá falando que normalmente vocês jogam em campos que não são comerciais, né? É um espaço aberto que você... Como que vocês acham isso? Como que é a liberação? Porque eu acredito que aqui em São Paulo, se a gente chegar um bando de doido, entrar num campo pra fazer um jogo desse, em 10 minutos tem polícia, certeza. Ah, sim, tem esse negócio também. Em São Paulo, como você falou, tem muito campo comercial. Só para ter uma noção, você tem ideia, passa pela sua cabeça a quantidade de campos comerciais que tem em São Paulo? Número em número. Você vai na padaria, você olha pra um terreno e fala, aqui tem um campo de airsoft. Ó, Deve ter muito, né? Eu tô em grupo de WhatsApp aqui, eu acho que pelo menos uns 9 grupos diferentes de campos diferentes. Eu quero dar um chute, se eu tiver errado, escreva nos comentários aí do YouTube, mas eu chuto aí que deve ter mais de 50 campos em São Paulo. Se você pegar São Paulo toda, deve ter mais de 50. Deve ter não só a capital, né? O município, que existem essas cidades em volta, né? As cidades Isso. satélites, aqui, Grande São Paulo. Tudo, pegando tudo. Agora, a pergunta que você me fez é o seguinte, no Rio só tem dois, que eu conheço, só tem 2 campos comerciais, que eu conheço. Se tiver outro, também, galera, ajuda postando aí no campo de comentários, porque é bom que eles existam pelo seguinte motivo, os grupos são fechados, né? A pessoa não vai chegar a entrar no GSG9 nem no Squad 99, cheguei, entrei, quero jogar com vocês, não é assim que funciona. E os campos comerciais é a porta de entrada, queira ou não, você ache bom ou não, ele é a porta de entrada para o Airsoft para quem não tem um amigo que já joga, ou um conhecido, ou um familiar, seja lá o que for, não conhece ninguém, ele cai num campo comercial, de cara, né? Aqui Isso. a gente tem o Barra World, que é o Shopping Barra World, tem um campo no subsolo 2 do estacionamento, e a gente tem o JPA Airsoft, que fica na freguesia aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Mas enfim, essa é a ajuda que eu pude dar até para quem tá procurando local no Rio de Janeiro. Não tem aquele... Ô, Rodrigo, não tem aquela... Tinha mais 2, não tinha? Que era uma favela... Não, a favelinha, na verdade, é um campo de paintball, que a gente loca aí. E tem um outro também que eu vi vocês jogando lá, que era um CQBzão também bem grande. Eu não sei qual que você tá falando, mas pode ser que seja paintball. A gente Era às de vezes paintball, cai num né? campo de paintball. Mas voltando à pergunta do Alan, que é bem interessante, existem muitas pessoas que procuram campo aqui. Ficam, sabe, rato mesmo, procurando para poder encontrar uma área boa, um colégio, né, como a gente jogou algumas vezes. E esse cara, ele acaba usando, ele faz do campo comercial, assim como São Paulo, mas não um comercial mesmo, né? Que São Paulo o cara tem lá o food truck, tem os banheiros, tem venda de bebida. Não, o cara pega... tem loja. O cara, na verdade, ele descobre o campo, é que nem quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. E quem descobriu o campo ali? Foi o fulano de tal. E ele passa a explorar aquele espaço ali. Entendeu? Ele não bota nenhuma infraestrutura, mas ele é tipo assim, o campo é meu, fui eu que achei. Mas aí você acha que ele entra em contato com o proprietário do terreno, faz um pedido de autorização ou não? Ele só organiza a chegada da galera? Então, contato com o proprietário, eu não acredito que ninguém faça que arruma jogo, tá? Que arruma campo. Faz contato com outras pessoas, contato com pessoas que são responsáveis para tomar conta por aquilo ali, alguma coisa do tipo. Mas eu garanto a você, isso eu tenho certeza porque eu vejo, porque é uma coisa que me preocupa, todo mundo que organiza esse tipo de jogo vai no batalhão de polícia da região onde é o campo e faz um documento avisando e protocola isso na polícia, tá? Isso é importante, né? O batalhão... Avisando que aquela área vai ser área de jogo, independente da data. E tem gente que ainda bota faixa, tá? Avisando, aqui está tendo um jogo de evento, um evento de Airsoft, entendeu? Avisando, e a polícia da área tá sabendo do que tá acontecendo. Não é nada assim, você tem toda a razão em dizer que se tiver um monte de gente armada ali, a polícia vai bater e vai mesmo, né? E a gente teve até um caso no colégio que policiais viram,
foram, mas era um outro batalhão passando por ali. Olha só que perigo, né? E foram ver o que estava acontecendo. E aí abordaram. Teve um caso há um tempo atrás aí que acho que deve ser esse, né? Que a polícia apreendeu todas as AEGs do pessoal. Tava tendo um Cara, jogo. não ouvi falar nisso não. Foi no Rio isso? Eu acho que foi em outro estado, mas assim, foi aquilo que você falou. Ninguém avisou, deixou avisado, tá rolando um jogo ali, entendeu? O grande perigo, eu acho, é de repente do policial se assustar com a quantidade de gente armada e atirar antes de perguntar, né? Eu acho que ir pra cima, né? eu acho que essa é o medo de todo mundo. Mas assim, é feito sim. Quem tem responsabilidade e faz jogo da maneira como eu tô dizendo, ele sempre passa pelo batalhão da área. E quem não faz já fica a dica aí, né? Se você mora em outro estado, além de São Paulo e Rio de Janeiro, que tem um espaço para jogar, é a melhor coisa ser feita, então, hein? E entrar em contato com as autoridades aí e pelo menos avisar tais datas vão ter jogo ali, para não ocorrer mais problemas, né? Agora, sabe o que eu acho engraçado? Apesar de São Paulo, eu acho que em nenhum lugar do Brasil tem mais campo comercial que São Paulo. Mas a maior quantidade de operadores, isso eu tenho estatística, tá? A maior quantidade de operadores no Brasil de Airsoft é no Rio de Janeiro. É mesmo, não sabia não. É no Rio de Janeiro. Eu achava São Paulo, porque São Paulo é maior, né? Aquela coisa, é mais fácil do cara entrar por meio dos campos comerciais. O poder aquisitivo em São Paulo também é maior do que nos outros estados, na sua grande maioria. Eu acho que a quantidade também de lojas, né, que oferecem os produtos também, eu acho que em São Paulo deve ser maior do que o Rio de Janeiro. Também muito maior, sem dúvida. Agora, uma dúvida minha. Você fez uma pergunta de uma dúvida que você tinha, e eu tenho a dúvida do seguinte, uma coisa que eu reparei em São Paulo, tá? Se eu tiver enganado, você me corrige, mas São Paulo me pareceu um lugar onde tem muita gente jogando Airsoft, mas tem pouco time. É muita gente solta. É isso mesmo ou foi impressão minha? Então, eu acredito que aqui tenha bastante times, mas também tem muita gente que joga sozinho. Que a gente vê por aí nos campos. Eu acho que assim, por conta de ter bastante campo comercial, igual você falou, Rodrigo, eu acho que isso abre as portas mesmo pro pessoal que tá começando a jogar, os curiosos, né? Então eles vão lá no campo comercial, aluga o kit, normalmente é uma egg, a máscara de proteção, colete, dão 300 bebês e o cara joga durante o dia ali e ali ele começa a conhecer as pessoas. Eu acredito, é opinião minha, tá? Que os times, o pessoal que tá jogando há mais tempo, eles não têm o foco de jogar nesses campos, que normalmente é for fun, né? Que jogo 30, 20 minutos, acaba, começa outro. Eu acho que os times, eles procuram mais operações. São aqueles jogos mais elaborados que você fica 3, 4, 5 horas, até dias jogando. Acredito que por isso os times devem ter mais afastado dos campos comerciais. Mas engraçado, pelo que você acabou de me dizer aí, pelo que eu entendi, também deve ter muito time, porque você falou assim, o cara chega e começa a conhecer as pessoas. Deve ter muito time que nasce no campo comercial, né? Isso né? é verdade. Porque o cara começa, faz amizade com um, com o outro, ele fala, vamos fazer um time? E os caras começam a fazer, e a outra coisa engraçada, eu também reparei, vocês me digam se isso tudo, essas ideias que eu tô tendo, se elas são válidas, por essas formações serem feitas às vezes em campos comerciais, as equipes são sempre pequenas, elas têm 4, 5 pessoas, porque são aqueles 5 amigos lá que se conheceram no campo comercial, é por aí? Eu cheguei a fazer um time uma vez, um tempo atrás, eram 5 amigos que a gente foi escoteiro quando era moleque, e a gente acabou montando um time, não deu certo, mas aí cada um foi pro seu lado. Mas isso aí é a galera do campo comercial, é isso? Isso, a gente era amigo, falou assim, vamos jogar? Aí cada um começou a alugar suas coisas, vamos jogar. Porque é o que eu disse, eu sempre reparo, quando eu vou a São Paulo, que eu encontro uma equipe, a equipe tem sempre muito pouca gente, né? Eu acho que existem muitas pessoas soltas, né? Que é aquele cara que só vai lá, às vezes ele nem quer comprar arma, ele só vai lá e aluga. Existem aquelas pessoas que não querem time mesmo, ele tem o equipamento dele, só quer jogar aquela peladinha e deu. E tem essa galera que acaba se juntando com 3, 4 cabeças e forma um time.
Essa diferença para o Rio de Janeiro é muito grande, porque aqui os times, eles costumam ter muitos operadores. Os times são grandes aí, Rodrigo? O GS19, por exemplo, tem 40 operadores. E, olha só. Eu acredito que tenha times que tenham mais operadores que o GS19. Assim, é uma coisa aqui, é meio fechado para entrar, né? Se você então, não isso quiser... que eu ia te perguntar. Desculpa te cortar. Se o cara aqui tá avulso, vamos supor, vou eu e o DG, a gente nunca jogou e tô vendo que tá rolando um jogo num campo ali na escola. Se eu chegar lá, como que eu sou recebido? Você acha que os caras vão me orientar, primeiro comprar o equipamento todo para depois voltar, ou no dia eu posso pegar um equipamento emprestado de alguém para conhecer? Como que você acha que é a recepção? Olha, num jogo como o colégio, usando o exemplo do colégio, que era um campo que era explorado, qualquer pessoa podia jogar, se você não morasse na região do colégio e visse o que estava acontecendo, você nunca ia saber que estava tendo aquele jogo, porque eles não são divulgados. Certo. Entendeu? Então vamos partir do princípio que você mora ali e viu, né? Você ia chegar lá no campo, ia procurar saber o que era. O máximo que iam te orientar primeiro é você ir num outro jogo de camisa vermelha e óculos para assistir, para ver o que é e ver como funciona. Ah, entendi. E depois mandar você se virar, comprar seu equipamento, porque não tem aluguel de equipamento. Fica a dica então aí pros caras do Rio, né? Abrir um campo aí. Mas o detalhe é o seguinte, é que se você, como eu disse, se você não tiver ninguém para te orientar, você vai acabar primeiro caindo no campo comercial, que são bem poucos, você tem que ter disposição para jogar, e dali você conhecer pessoas que te levem para outro patamar de jogo, entendeu? Ah, sim. Porque senão você vai ficar ali a vida toda, a não ser que você conheça alguém lá que te dê essa estrutura e já te leve para uma equipe boa. Você, Douglas, você entrou no squad, você já foi de alguma outra equipe? Ou no Squad 99, você entrou porque conheceu eles em algum jogo ou você já tinha uma amizade fora, enfim? Então, eu já tive um time que chamava SAT, e quem fundou fui eu e um amigo, né? E aí começou a entrar a galera que era só amigos, né? Que jogava, que era do escotismo lá. Eu cheguei a comentar isso com você, né? E a gente montou o time, chegou a 11 operadores. Mas aí cada um começou a debandar para um canto, para o outro, e não acabou dando certo. E o Squad 99 nasceu como aí? E do Squad, eles me chamavam, uma vez, acho que eu jogando no Upsfield, eu encontrei com o Alan, se eu não me engano, ou com o Torrinha. E comecei a trocar uma ideia com eles, aí eles me chamaram. O Alan fez um vídeo me chamando pro time, e falei, vou. Então, pra você ver, você tava jogando no Upsfield sozinho, você jogava... Eu comecei a jogar sozinho, porque o time debandou, né? Então... O time se desfez, né? Aham. E aí você começou a jogar sozinho, começou a conversar, pegou uma amizade com o Alan, e daí sempre foi convidado. Você sabe que a gente vai jogar, a gente faz amizade com todo mundo, né? Aí eles viram que eu tinha canal também, aí o Alan me ligou, falou assim, eu vou chamar você e tal, vamos fazer participar do squad. Aí eu falei, vambora. Legal. E tem mais duas coisas que eu vi diferença jogando em São Paulo. A primeira delas é o tiro na arma mata o operador. Tá? Isso nos jogos que eu joguei em São Paulo, tá? Isso em campo comercial, tá? Eu joguei operações também em São Paulo, esquece isso. Tô falando do que todo mundo foca, que é o campo comercial. Aqui no Rio de Janeiro, se você tem uma arma de backup, uma pistola, e você tomou um tiro na tua egg, você perde a egg e fica de pistola. Em São Paulo eu reparei que se pegar na egg, não interessa se você tem pistola ou não. Essa é a primeira, tá? Aqui morre, pegou, morreu. Então, a outra é a seguinte, o tiro de ricochete em São Paulo, quando eu joguei, valia. O tiro pegar numa parede e pegar em você. E aqui já não vale. Pelo menos os jogos, inclusive no Upsfield, quando eu joguei, tava valendo o tiro de ricochete. Aqui vale. Bateu na parede e voltou, você tá morto. E poderia mudar isso, né? Eu acho que se você viu que bateu na parede e pegou em você, agora quando você fica com aquela dúvida, é melhor sair, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu acho que o tiro na parede, o ricochete, é complicado dizer que ele vale, porque tem alguns momentos, eu vou te dar um exemplo. Você tá trancado, você tá dentro de um quarto, tá?
e estão atirando muito pra dentro desse quarto. O tiro vai ricochetear no quarto inteiro se não pegar em você. E o ricochete vai pegar em você. Não é justo que ele te mate, entendeu? Certo. Se você estiver escondido. Eu posso dar como exemplo a Operação Airborne 2, que a gente jogou em Barbacena. Quem viu o vídeo, quem não viu, vê lá no canal do GS19, Operação Airborne 2. Eu tô preso dentro de um galpão, tá? Atrás de um maquinário, trocando tiro com muita gente. E os caras atirando na minha direção. E eu tomei muito tiro, mas muito tiro doído, porque a parede, ela ficava atrás de mim, assim, 40 centímetros. Então, você vê, a velocidade da bebê, quando ela batia na parede, ela voltava muitas vezes em mim. E não seria justo eu morrer daquela maneira. Certo. Né? O tiro teria que vir diretamente. Mas eu tomei muito tiro de ricochete, óbvio que eu não morri por ele. E dá pra você perceber quando você toma um tiro de ricochete. Se você tá trocando tiro de um cara que tá na sua frente e tem uma parede atrás de você e você sentir um tiro nas costas, é impossível. É impossível, porque tem uma parede atrás de você e o cara tá te dando tiro de frente. É impossível, né? É impossível que aquele tiro tenha vindo de alguma pessoa, não veio. Né? Diferente de pegou lateral, pegou no braço, pode ter batido numa parede. E aí, no caso da dúvida, sai, né? Sai que é melhor. Você bota o pano vermelho e sai. Exatamente. Eu acho que tem dúvida, sai. O horário de jogo também é uma dúvida que eu tenho, cara. Que é a seguinte: aqui no Rio, 7 horas da manhã, o cara tá chegando no campo, 8 e pouca, tá equipado e entrando pro game. Acaba 1, 2 horas da tarde estourando. E outra coisa, aos domingos, tá? Dificilmente você consegue juntar pessoal para jogar no sábado. Porque tem muita gente que trabalha sábado e não consegue estar no jogo. E como o jogo é só domingo de manhã, é onde você consegue reunir a rapaziada. Só que aqui no Rio de Janeiro não tem jogo quase mais no meio de semana à noite, noturno, por causa da violência, óbvio. Mas em São Paulo é diferente, né? Os dias e os horários, né? Então, São Paulo aqui direto, tem nos campos, tem os noturnos por aí, né? Eles estão fazendo bastante corujão. Eu acho isso bacana também. Dia de semana tem noturno. Tem bastante. E tem jogo sábado? Tem sábado, domingo, de semana. Eu vi bastante campo fazendo isso aí. E a galera jogo à tarde também? Não, já tarde já não. Os noturnos são de semana, né? Uma pergunta. Quando vocês jogam aí, vocês jogam só o GSG9 ou vocês têm outros times que jogam junto com vocês? Às vezes nós jogamos só entre nós. Porque a equipe é grande, então às vezes dá pra jogar só entre a gente. Depende muito do campo, né? Se for um campo pequeno, a gente consegue fazer entre a gente. Se a gente não faz entre a gente joga jogos de equipes que são parceiras nossas, são amigos nossos, conhecidos. Você sabe como é que o cara joga, ele sabe como é que você joga, e aí junta algumas equipes, poucas, e fazem um jogo. Ou as operações grandes, que aí já participam muitas pessoas e muitas equipes. Inclusive, foi assim que nasceu o Rasfa, né, que foi fundado por mim e pelo Jorge Armeiro, aqui no Rio de Janeiro, que é uma liga, né, que hoje fazem parte 20 e poucos times, e a gente joga a cada 2 meses, tem jogo do Rasfa, né? Em janeiro já sai a agenda de janeiro a dezembro do Rasfa. Aí junta todos esses 20 e tantos times e vocês jogam. E exatamente. Em janeiro é postado, a gente tem um fórum fechado e tal. Em janeiro se posta do primeiro ao último jogo do ano. Então, em janeiro você sabe a data, em novembro que vai ser o jogo, sacou? Você pode se programar. E aí tem as regras próprias do Rasfa, né? Que a maioria das regras são iguais aos outros jogos, mas com algumas peculiaridades, do tipo, no Rasfa vale o tiro cego, no Rasfa vale também o tiro de fresta. Na verdade, vale tudo. Claro, tem regra, mas vale tudo porque o que a gente quis fazer é uma coisa, se é pra ir pro real, vamos pro real. O cara vai subir o morro, ele não vai dar o corpo, você tem que dar o corpo pro amiguinho te acertar. Não, tiro é cego, o cara dá tiro cego, entendeu? Então, se é pra ser real, a gente colocou esse tipo de regra. Então, o foco mesmo é simular a ação real. O foco é que vale assim, porque você vê numa situação real, você não vai dar a cara.
entendeu? Sim, com certeza. Então, aí nascem ligas como a nossa, existem outras no Rio, tá? E que fazem cada vez mais jogos fechados, né? Porque cada dia mais a gente procura pessoas com que você tem afinidade e façam bons jogos. Eu lamento por isso, né? Eu lamento por isso, por esse fechamento, porque torna às vezes um pouco inacessível para quem está chegando agora, apesar de que as pessoas que estão chegando hoje, elas têm muita informação, muita. Se ela entrar no Spotify, hoje ela tem informação pelo nosso podcast. Se ela entrar no YouTube, ela tem informação pelos canais do YouTube. Se ela entrar no Google, ela também acha. Então, dificilmente hoje o cara fica aí a ver navios. Aí. Então, Rodrigo, acho que aqui em São Paulo, eu desconheço algum tipo de liga dessa, uma liga oficial que organize esses tipos de eventos o ano todo, com esse tipo de regra. Pelo menos eu desconheço aqui em São Paulo. Você conhece algum, DG? Ah, eu acho que tem sim. Não, eu acho que tem, só que eu não lembro o nome. Aí tem a organização de jogos, um cara que organiza e vai muita gente. Operação grande, alguma coisa assim? Então, Em São Paulo, deixa eu só até falar, senão vão dizer que eu não sei, né? Claro, em São Paulo tem o Warzone, por exemplo. Sim, mas sim. aí é uma outra parada. Mas Isso. aqueles jogos de domingo, existe um organizador que faça grandes jogos, não? Tem o Jackson, né, o Alan? Isso, tem o Jackson da NCP também. Além dele organizar esses jogos que são, vamos contar assim, esporádicos, né? São operações que não tem todo final de semana. A cada mês ou 2 meses tem uma operação diferente, ele organiza, mas ele também tem um campo, né? Em São José dos Campos. Isso. Mas tem muitas pessoas que organizam jogos assim, em operações dessas. Não sei te falar. O Thiago tá fazendo muito também, né? Thiago da Scopcan, isso. O Thiago faz, mas eu digo assim, a operação do cara divulgar e pessoas de outros municípios irem para aquele... o cara sair de Campinas para ir para um jogo na capital, porque vai ser um grande jogo, existe isso? É o Jackson, né? Ele que faz as operações legais aí. E a gente tá organizando também um evento agora para 1º de dezembro. Vai ser em Itapevi, aqui na Grande São Paulo, no Campo Detroit, e vai vir bastante gente de fora, viu? Eu acho que vai vir mais gente de fora do que de São Paulo, na verdade. Inclusive o GS9 foi convidado, eu ainda não pude confirmar a presença, mas foi convidado. Aproveita, o Alan, e convida as pessoas aí que estão ouvindo, se quiserem, se é que pode, né? Claro, claro. Antes de convidar as pessoas, já lembrando que metade das inscrições já foram. Eu acho que em 4 ou 5 dias de divulgação, já metade das inscrições já foram. Então, que o pessoal quiser, corra. A operação chama Operação Resgate, onde o foco principal vai ser resgatar um VIP que foi sequestrado. Em breve a gente vai mandar mais informações aí. E vai ser no Campo Detroit. Além desse objetivo principal, que é resgatar o VIP, vão ter vários objetivos secundários, que quem quiser saber aí pode entrar no nosso Instagram do squad99.airsoft, que a gente está colocando bastante coisa lá. Então convido todo mundo a participar dessa operação, que vai ser dia 1º de dezembro no Campo Detroit, em Itapevi, aqui na Grande São Paulo. Então, além de ser uma operação o pessoal jogar Airsoft, vai ser uma grande confraternização de final de ano, né? Pra gente reunir amigos, todo o pessoal que tem canal no YouTube. Vai ser um local, assim, de uma grande festa, todo mundo jogando junto pra se divertir e fechar o ano com chave de ouro aí. E é isso aí, galera. O papo tá bom, produtivo, mas vamos pra prova dos 9? Então vamos para a prova dos 9. Então vamos lá, a pergunta do Prova dos 9 é a seguinte, só para causar impacto mesmo. Onde é que é melhor jogar, no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Eu vou falar São Paulo, porque eu nunca fui pro Rio. Eu não sei como é que ia ser um jogo no Rio. Ó, eu já acho melhor jogar no Rio de Janeiro, por o seguinte fato. Então é sempre bom conhecer pessoas diferentes e jogar estilos diferentes, né? Eu vou ficar em cima do muro, porque eu acho que os jogos do Rio de Janeiro são melhores do que os de São Paulo. Mas o networking feito em São Paulo, eu acredito que seja melhor do que no Rio de Janeiro. Deve ser legal do Rio de Janeiro, que já vem com efeitos especiais atrás, né? Efeitos reais, né? Bom, e galera, se você tá ouvindo, não esquece, hein? Toda terça-feira a gente tenta estar aqui. Agora eu vou levar para esse lado. Toda, mas a gente tenta.
E não esquece de dar uma olhada no Spotify, que a gente tá no Spotify. E a gente também tá onde, Alan? Fala aí. Além do Spotify, a gente tá também no YouTube. Se você tá ouvindo no YouTube, entra aí na busca, digita podcast Prova dos 9 e começa a seguir a gente no canal do YouTube aí. Queria deixar um abraço para todo mundo aí, tanto do Rio quanto de São Paulo. Além dessa 400 quilômetros separando a gente, é todo mundo irmão aqui. Beleza? Aquele abraço de urso e tamo junto. É isso aí, rapaziada. Até semana que vem, até a próxima terça. E se você não for de São Paulo ou Rio de Janeiro, escreve nos comentários aí como que é o estilo de jogo na sua região. Beleza? Então, um abraço, até a próxima terça. Galera de São Paulo, Rio de Janeiro, um abraço pra vocês. Eu gostei muito de ter jogado em São Paulo agora na Arena Escorpicão. Um abraço pra todo mundo. Faço questão de voltar, tá? E vou deixar uma pergunta no ar, que na verdade vocês vão responder no campo de comentários. É biscoito ou é bolacha? Até mais, até a próxima. Ah, é biscoito, é biscoito. Bolacha. Você ouviu o podcast Prova dos 9, com Rodrigo Barcelos, do GSG9, Alan Petrilo e Douglas Caetano, o DG do Squad 99.